Nós estamos recebendo hoje com muito carinho a equipe da Prefeitura para nos ajudar no cuidado do patrimônio da nossa Igreja do Rosário aqui na comunidade de Conceição de Ibitipoca. A comunidade de Conceição de Ibitipoca tem a presença de muitos católicos que formam a beleza dessa comunidade já antiga e tem as suas duas igrejas que são um grande patrimônio para a vida dos irmãos católicos, para a comunidade nativa e também o turismo que aqui é grandioso em Ibitipoca e que também olha para a estrutura desses templos e valorizam aquilo que é a estrutura histórica, artística, cultural, mas também reconhece a beleza da dimensão da catolicidade, a dimensão da religiosidade que emana desses templos. Nós sabemos que muitas comunidades, muitas cidades nasceram ao redor do templo. A dimensão do templo é que fez com que nós tivéssemos aí a centralidade da sociedade civil como um todo. Eles é que construíram todas essas igrejas. As igrejas que aqui no interior a gente chama de casa lemoa, por causa disso. Tijolo à vista é a característica deles. Eles fugiram de guerras religiosas na Europa. E eram católicos, né? Então já tinha aquele problema de protestante e católico. E vieram para o Brasil. E em Lima Duarte eles construíram as primeiras casas de alvenaria, 1872. Depois a Igreja do Rosário, depois a Matriz. E aí virou moda, esparramou para o município inteiro. Essa igreja foi reconstruída, porque ela existe desde o início do século XVIII. A data de 1918, que inclusive estão comemorando erroneamente, é uma data de reforma. A forma como você vê hoje. Mas originalmente era de taipa. Vocês imaginam a igreja, de dentro ela tem uma temperatura, que ela não toma o sol diretamente. De fora ela tem uma outra temperatura. O tijolo fica no meio. A gente chama isso de interface, ele fica no meio de dois climas. O lado de dentro está mais fresco, ele conserva. O lado de fora ele vai descamando. Então você vai observar, onde ele é mal queimado, ele sofre mais agressão. Onde ele é mais bem queimado, vamos ver aqui um lugar que você vai ver que ele fica com a face perfeita. Onde ele é mais bem queimado. Isso vai gerando a feiura, né? Que a gente chama de feiura. Mas está muito feio. Aí alguém vem e mete uma tinta. Só que o problema é o seguinte. As tintas antigas eram à base de cal. Deixava a parede respirar. Porque a cal não fecha totalmente a argamassa. A tinta, a PVA, o PVA é acetato de polivinila. Ele cria um filme. Ele atrapalha a parede respirar. Aí a umidade sobe. Então você pintou com PVA, o que acontece? Ele começa a descascar. Porque a construção é uma coisa viva. A gente tem que parar de achar que a construção é uma coisa morta. Ela é feita de barro e pedra. Tudo isso é vivo. O tijolo vem para cá e traz raiz, traz micro-organismos, né? O reboco, a massa de assentamento, a argamassa. Tudo isso é terra. E tudo isso reage ao ambiente. O PVA fica bonito, é o recurso que a gente tem hoje. Mas não é o indicado para esse tipo de coisa. Se fosse pintar, você tinha que pintar com a tinta à base de silicato, que ela permite que a parede respire. A parede respirando não descasca. A pintura fica aqui, ó. Então o que está soltando aqui é o restauro mal feito. Sim. Não é uma questão da parede em si. A parede aí, ó. Aí é um exemplo. Onde não tem nada pintado, que o outro é perfeito. Porque a parede está respirando. Você tem que pensar no bem. É verdade. O bem tem que preservar. Daqui a 100 anos a gente tem que achar essa igreja o mais íntegra possível. Esse é o objetivo da restauração. Ou seja, quanto mais a gente conservar, menos a gente restaura. Quanto menos a gente intervir, mais a gente conserva o original. Tem que pensar a restauração como o último recurso. E para manter isso aqui é simples, viu? Não tem nada demais. É coisa do dia a dia. Varrer, limpar. Pano molhado, não. Pelo amor de Deus. Nem mangueira para lavar as... Isso é um treinamento simples que pode fazer com todos os isoladores. Sim. E a gente tem um grande potencial inexplorado em Ibitipoca devido à distância que a gente tem da sede administrativa de 23 quilômetros. Você tem cidades como Ouro Preto, Tiradentes, etc., que tem esses recursos, esse aporte de recursos, por ter essa história justificada, trabalhada cotidianamente, com uma equipe do município, que aqui carece de ter. Se a gente começa a explorar essa história,
de Ibitipoca, a gente consegue trazer um turismo interessante para cá, resgatar um turismo religioso que já foi muito forte, né? Sim. Quando o padre Carlos faleceu, nunca mais houve vigário colado. Vigário colado é um vigário que assumia a paróquia, era empossado e só saía por vontade própria ou morto. Isso ajudou a criar todo o imaginário que você tem de igreja aqui em Ibitipoca está ligado à pessoa do padre Carlos, que veio para cá para tratar de saúde por causa do clima, que tinha problema respiratório. Com a morte dele, aqui começou a ser assistido por padres eventuais. Padre, eu me lembro do senhor Hernani, veio aqui muitas vezes, né? E os vigários revezavam, vigário de Bias Fortes, vigário de Lima Duarte, iam revezando à medida da possibilidade, né? Essa quebra começa com isso, que você perde o status de paróquia. Sim. Quando você não tem o pároco, você não tem paróquia. A paróquia precisa do pároco, né? Não tem como desvincular isso. E pelo movimento que tem hoje, né? Era preciso que houvesse um repensar disso aí, porque é a paróquia mais antiga da diocese. Sim. Depois é Simão Pereira. Sim. Aqui é a igreja mais antiga da diocese, está aqui. Ela merece um cuidado especial, né? E a Rococó, né? Rococó, ligada a São João del Rei, muito interessante. Eu acho que conecta aqui num roteiro histórico que Ibitipoca está muito injustiçada. Sim. Porque aqui é o caminho essencial, inicial do ouro, é terra de contrabando, é terra que tem altas histórias super interessantes, que instiga a visita histórica. Ibitipoca está entre os 4 primeiros curados, criado pelo primeiro bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz. Ele chegou, tomou posse de Mariana, tomou posse por procuração. Sim. Ele veio de longe, né? Alguém tomou posse no lugar dele, Uhum. porque demorava meses para chegar a cavalo. Aí ele chegou e retomou o cargo. Parece que ele veio de Belém do Pará, não sei. Eu sei que ele cortou o Brasil inteiro. Justamente. Cortou o Brasil, então imagina a festa que teve. Porque tem um relato, né? Relata a visita dele, a viagem, o translado. E ele chegou e visitou a diocese por meio... A visita nem sempre era do bispo. Ele nomeava procuradores, os visitadores. Eles visitavam a paróquia e emitiam um relato da situação da igreja, a quantidade de pessoas que moravam. E baseado nisso, ele descobriu a necessidade de criar aqui o curato. Quer dizer, deixar um padre fixo aqui. Então, Ibitipoca está entre os 4 primeiros curatos, 1750. Quer dizer, o curato é uma igreja com um cura, mas isso não quer dizer, a igreja já existia desde 1705, muito antes, né? Que eu acho que era até mais para baixo, depois que Cláudio Manuel da Costa levou ela para cima, por questão de defesa. Já é outra história, né? Ela subiu, foi para o ponto que ela está hoje. Com visão lá para o caminho, o caminho velho. Ninguém chegava por baixo como a gente chega hoje, o pessoal chegava por cima. Que era a ligação com o São João del Rei, né? Só que é o seguinte, ele criou o curato, só que por causa do padroato, as decisões do bispo tinham que ser submetidas à mesa de consciência, que era o órgão do governo português que assessorava o rei nas questões ligadas à igreja. Quando ele levou o pedido para a mesa de consciência, para a criação dos curatos, o padre da borda do campo, com medo de perder as côngoras, arrecadação, ele ia ter que dividir com o território com a Ibitipoca. Ele brecou. O irmão dele era membro do Conselho de Consciência. Então ele falou, ó, vai chegar um projeto. Aí você imagina isso por carta, 3 meses, carta para lá, carta para cá. Você pega o projeto da elevação de Ibitipoca curato, põe de molho, porque senão eu vou perder as côngoras. Então Ibitipoca nunca foi, a criação do curato não foi confirmada pelo rei. Mas numa visão de hoje, a gente considera porque o bispo hoje tem autoridade. Então o bispo tinha autoridade e ele fez isso motivado pela ação pastoral, pela necessidade pastoral. Então a gente respeita a data de 1750. O fato é que Ibitipoca continuou tendo padre. Desde 1750 tem registro nos livros, que indica que o padre morava aqui. A paróquia só vai vir depois, lá no começo do primeiro reinado, que foi confirmada a paróquia, né? Já depois, aí o rei já era Dom Pedro I, aí facilitou as coisas, né? Provou no Rio de Janeiro, aí ele levou a paróquia. Mas sempre teve padre aqui. Eu queria emitir seu relatório, porque devido a esse calçamento aqui, principalmente da parte de cima, devido à pingueira das telhas, queria propor também uma solução para isso, ou a colocação de calhe, né? Ou então a remoção do calçamento com grelha, canaletas, um dreno, como vocês fizeram na igreja matriz. Porque a umidade ascendente é o segundo Hoje tá problema. tudo seco, A gente né? tem a umidade descendente e tem a ascendente. Como é tudo de barro, o Toda nível essa foi massa regularizado aí, com você tijolo. sabe, Isso aqui é massa de cal com cal, areia e terra, às vezes. Justamente.
E deve ser uma cal muito ruim, porque a gente não tinha fabricação de cal muito perto. O pessoal tirava do próprio... Sim. Na beira do mar você pegava sambaqui, moía as contas, fazia as conchas, né? Imagina a cal para chegar aqui. Essa é a visão que as pessoas têm da igreja. Então se você mexe na pintura, você não mexe só na pintura, você mexe na visão que as pessoas têm da igreja. Afetiva e efetiva, que eu enxergava, eu via, vovó via, né? Minha mãe falava. E é bem geométrico, né? Lá não é geométrico, você vê que aqui a gente já tem curvas, elipses, né? Tem as curvas já meio... Ali é bem geométrico, ó, o luto, curva contra curva. E, pelo amor de Deus, não me chame isso de altar, viu? Altar é só isso aqui, ó. Isso. Olha que demais. Isso aqui é retábulo. Isso. Retábulo significa tábua pintada atrás do altar. Retro. Tábula retro. Tábula atrás. O altar é só a mesa. Igreja Nossa Senhora do Rosário, Santa Terezinha, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, né? Santa Afonso é o padroeiro dos redentoristas. Santa Cecília, padroeira dos músicos. Santa Filomena, a Santa Fátima, padroeira de Portugal. Esse aqui é o patrono da igreja, São José. Isso aqui é o que tem de mais importante na igreja, que é a pedra da Ara. Essa pedra aqui, depois do Santíssimo, é a coisa mais importante da igreja. Porque no Santíssimo você tem o Santíssimo Sacramento. Aqui dentro da pedra da Ara a gente tem uma relíquia de um santo. Se vocês passarem dentro, vocês vão ver que tem um ressalto aqui, ó. Aqui tem um relicário e dentro dele vem uma relíquia de um santo, isso vem de Roma. Porque lá que está os santos, né? É lá que expede as relíquias. Então aqui tem uma relíquia. Por cima daqui coloca-se o cálice na celebração da missa. Por isso que essa pedra é muito importante. Os hidráulicos são um avanço, né? Mas são pisos belíssimos. Gente, isso é concreto. Não pode perder isso. Isso é concreto, isso é uma lajinha de 2 centímetros de concreto que recebe óxido de ferro. Quer dizer, a resistência disso é 50 anos. Tem lugar que tem 200 anos que tem isso já. Isso veio da França para cá. É o melhor piso que tem. Então nós estamos hoje vivendo um dia histórico em que a união da igreja, da comunidade, do patrimônio público, do poder público também, para que nós possamos cuidar daquilo que é um bem comum de todos e manter também a memória. Porque uma vez que nós estamos cuidando daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados e mantendo os valores culturais, históricos, religiosos, nós estamos também contribuindo com o futuro da humanidade, porque nós estamos preservando a memória. Um povo sem memória não se constitui como um povo.